A faxineira que consertou o impossível que era para o milionário. Valdemir cruza os braços, tentando manter o controle, mas algo no olhar firme dela o desarma. Se você conseguir consertar isso hoje, eu te dou minha mansão. Palavra de homem. Ele fala como quem faz uma aposta impossível, quase um desabafo. Cassandra sorri de leve, não por ambição, mas por reconhecer ali um homem acostumado a mandar, mas completamente perdido quando algo foge do controle. Então fica aqui e observa. Às vezes, a gente só precisa confiar em quem nunca teve luxo, mas sempre teve coragem. Você tem noção do que está mexendo? Valdemir diz em tom tenso, apontando para o motor aberto com mais desespero do que raiva na voz. Esse carro vale mais do que muitas casas por aí. Cassandra respira fundo, limpa as mãos no avental e ergue os olhos com calma. Valor não assusta quem aprendeu a resolver problemas desde cedo. Máquina não sente status, só responde a quem entende. O silêncio entre os dois pesa, quebrado apenas pelo vapor que sobe do motor, como se o carro também estivesse aguardando aquela resposta. Enquanto ela volta a se concentrar no motor, Valdemir sente algo diferente nascer naquele instante. Não é sobre o carro, nem sobre a mansão. É sobre perceber que, pela primeira vez em muito tempo, alguém o encara como igual, não como um título ou uma conta bancária. E ali, naquele começo improvável, duas histórias que nunca deveriam se cruzar começam a se conectar de um jeito profundo e transformador. Tem dias em que a dignidade vira teste, quando o mundo te força a escolher entre o que você sabe e o que os outros acreditam que você pode. Mas lembra, humildade não é se fazer pequeno, é ter firmeza mesmo quando ninguém aposta em você. Hoje, nessa história, uma aposta impossível e um motor quebrado revelam verdades que vão muito além de mecânica. Se você já foi subestimado por quem deveria te enxergar, fica comigo até o fim. Me diz, qual foi a última vez que você precisou provar seu valor para alguém que já tinha decidido que você não valia nada? Valdemir encara o motor fumegante do seu carro importado e sente o mundo desabar. Aquele veículo específico não é só um meio de transporte. É o último presente que o pai dele deu antes de falecer. A única herança que carrega memória e não apenas cifrões. Ele está parado na entrada da própria mansão, atrasado para uma reunião que pode custar milhões. E o mecânico que ele ligou diz que só chega em 3 horas. 3 horas que ele não tem. É quando Cassandra, a faxineira que trabalha na casa há apenas 2 semanas, aparece na garagem com um balde e pano na mão. Olha o motor exposto e fala com naturalidade. Motor alemão, sistema de refrigeração dupla. O problema está na válvula termostática, não no radiador. Posso dar uma olhada se quiser. Valdemir vira para ela como se tivesse ouvido um absurdo. Você? Uma faxineira? As palavras saem antes que ele possa filtrar o desprezo que carrega. Cassandra não se abala, apenas limpa as mãos no avental e caminha até o carro. Cresci numa oficina. Meu pai me ensinou que máquina não liga para status. Ou você entende ou não entende. E eu entendo. Ela fala sem pedir licença, sem humilhação. E algo naquele tom firme faz Valdemir hesitar. Ele olha o relógio, calcula as opções e percebe que não tem nenhuma. Se você conseguir consertar isso em meia hora, eu te dou essa mansão. Palavra de homem. É uma aposta que ele faz mais por desespero do que por acreditar, mas Cassandra apenas balança a cabeça. Não preciso de mansão. Só preciso que você confie em quem nunca teve luxo, mas sempre teve coragem. Você percebeu o detalhe na promessa dele? Guarda isso. Cassandra mergulha embaixo do capô enquanto Valdemir observa com ceticismo e urgência misturados. Ela mexe com precisão, identifica o problema em segundos e começa a ajustar peças que ele nem sabia que existiam ali. Você aprendeu isso onde? Ele pergunta, ainda processando a cena. Na oficina do meu pai. Ele faleceu quando eu tinha 17 anos e deixou só dívidas e ferramentas. Vendi a oficina para pagar o que devia, mas o conhecimento ninguém tira. Ela fala enquanto trabalha, sem dramatizar, e Valdemir sente algo estranho.
Respeito involuntário por alguém que ele ignorou completamente nas últimas semanas. Por que você está trabalhando como faxineira se sabe fazer isso? A pergunta sai genuína agora, sem sarcasmo. Cassandra para por um segundo, ergue o rosto e encara ele. Porque oficina de mulher ninguém leva a sério. Faxina é o que me mantém até eu juntar o suficiente para abrir meu próprio negócio de novo. Dignidade não tá no cargo, tá na forma como você faz. 15 minutos depois, ela liga o motor e o som perfeito do carro ruge pela garagem. Valdemir fica em silêncio, olhando aquela mulher de avental sujo de graxa fechar o capô, como se nada daquilo fosse extraordinário. Você acabou de consertar em 15 minutos o que o melhor mecânico da região levaria horas. Ele fala devagar, ainda processando. Cassandra sorri de leve. Eu disse que entendia. Agora vai para sua reunião, que eu volto para o meu trabalho. Ela se afasta tranquila, mas Valdemir fica parado, sentindo que algo muito maior do que um motor foi consertado naquele instante. É aqui que tudo muda. Valdemir chega na reunião, fecha o contrato de 8 milhões e passa o dia inteiro pensando naquela cena. Quando volta para casa à noite, encontra Cassandra encerrando a limpeza da cozinha. Ele senta no balcão, coisa que nunca fez, e começa a conversar de verdade. Aquela promessa que eu fiz de manhã, eu falei no impulso, mas palavra de homem é palavra. Se você quiser essa casa, ela é sua. Cassandra para de limpar e olha ele com calma. Eu não quero sua casa, Valdemir. Nunca quis. Mas agradeço pela lembrança de que você tem palavra. Ela fala com uma serenidade que o desafia de um jeito que dinheiro nunca conseguiu. Por que você não quer? Ele insiste, genuinamente curioso agora. Porque eu não preciso do que você conquistou. Preciso conquistar o meu. Casa que não vem de suor, não tem raiz. Valdemir sente algo desconfortável naquela resposta. Uma lição que ninguém nunca teve coragem de dar para ele. Você é estranha. A maioria das pessoas ia aceitar na hora. Cassandra ri baixo. Estranha porque não tô desesperada? Olha, eu já passei fome de verdade. Já dormi no chão de oficina quando não tinha onde ir. Já fui humilhada por gente que nem metade do que você tem. E sabe o que aprendi? Que quem pede tem pressa, mas quem constrói tem raiz. Eu não quero pressa. Quero raiz. Ela termina de guardar os panos de limpeza e se prepara para sair. Mas obrigada pela oferta. Mostra que você tem mais caráter do que eu imaginei. Quando ela vai embora, Valdemir fica sozinho naquela cozinha enorme, silenciosa, cara. E pela primeira vez em anos, sente que vive numa casa que não tem alma nenhuma. Nos dias seguintes, Valdemir começa a observar Cassandra de um jeito diferente. Ele repara na forma como ela organiza as coisas, na atenção com que trata cada objeto, no respeito que demonstra por um espaço que não é dela. Uma tarde, ele a encontra na garagem novamente. Dessa vez, olhando fotos antigas que estavam numa caixa guardada. Desculpa, eu estava organizando e achei isso. São suas? Ela pergunta. E Valdemir reconhece imediatamente. São fotos do pai dele na oficina que a família teve antes de enriquecer. Meu pai começou como mecânico. Ele fala, pegando uma das fotos com cuidado. Trabalhou 20 anos até conseguir comprar a primeira concessionária. Depois vieram os investimentos, as empresas, e ele nunca mais pôs a mão na graxa. Mas esse carro... Valdemir aponta para o veículo importado parado ali. Esse foi o último que ele consertou com as próprias mãos antes de morrer. Me deu de presente 2 semanas antes do infarto. Cassandra escuta em silêncio, segurando uma das fotos. Então não era só um carro. Era uma despedida. Valdemir engole seco e confirma com a cabeça. Por isso eu entrei em pânico quando quebrou. Não queria que um mecânico qualquer tocasse nele. Mas você consertou com respeito. Como se soubesse o que aquilo significava. Ela devolve a foto e fala devagar. Eu sabia. Máquina carrega história, não só função. Qualquer um que aprende de verdade entende isso. Valdemir olha para ela e percebe que está falando com alguém que compreende dor e herança de um jeito que a maioria dos seus amigos ricos nunca vai entender. Você me lembra, meu pai. Ele confessa. Ele tinha essa mesma calma, essa mesma firmeza.
Morreu cedo demais para eu aprender tudo o que ele sabia. É nesse momento que algo se rompe dentro de Valdemir. Ele passa a buscar Cassandra não para pedir serviço, mas para conversar. Conta sobre o peso de carregar um império que o pai construiu, sobre a solidão de viver cercado de gente que só quer proximidade por interesse, sobre o vazio que dinheiro nenhum preenche. Cassandra ouve sem julgar, sem bajular, e quando fala é sempre direto, sempre verdadeiro. Sabe o que falta para você, Valdemir? Propósito. Você está administrando o sonho de outra pessoa, mas nunca parou para perguntar qual é o seu. Ela fala uma noite, depois que ele confessa que não lembra a última vez que sentiu orgulho genuíno de algo que fez. Valdemir fica quieto, processando aquela frase que corta fundo. E qual é o seu propósito? Ele devolve a pergunta. Cassandra sorri. Abrir uma oficina que ensine mecânica para meninas e mulheres que querem entrar na área, mas não têm acesso. Mostrar que ferramenta não tem gênero, só tem quem sabe usar. Valdemir sente uma pontada de algo que ele não esperava. Inveja. Inveja de alguém que ganha um salário mínimo, mas tem clareza sobre o que quer construir. Quanto você precisa para começar? Ele pergunta, já calculando mentalmente. Não preciso do seu dinheiro, Valdemir. Ela responde firme. Preciso juntar por conta própria, senão não vai ter o mesmo valor. Ele entende a lógica, mas não concorda. E se eu te oferecer não uma doação, mas uma parceria? Você entra com o conhecimento, eu entro com o capital. Sociedade 50% para cada. Cassandra olha ele com atenção, tentando identificar se é pena, culpa ou interesse real. Por que você faria isso? Valdemir hesita, depois responde com honestidade. Porque pela primeira vez em anos eu quero fazer algo que não tem a ver com retorno financeiro. Quero ajudar alguém que realmente merece e que vai usar isso para construir algo real, não para ostentar. Ela respira fundo, cruza os braços e encara ele. Se eu aceitar, tem que ser do jeito certo. Contrato registrado, divisão clara, sem favor. Eu não quero ser sua boa ação. Quero ser sua sócia. Valdemir estende a mão. Então temos um acordo. Quando eles se cumprimentam, algo maior do que negócio nasce ali. Respeito mútuo entre dois mundos que raramente se tocam. A parte forte vem agora. Nos meses seguintes, Valdemir se envolve de forma inesperada no projeto. Ele ajuda-o a encontrar o espaço, negocia com fornecedores, mas principalmente aprende. Aprende a ouvir Cassandra quando ela explica por que determinada ferramenta precisa ser importada, por que o curso não pode ser só técnico, mas também sobre autoestima e pertencimento. Ele passa tardes inteiras na futura oficina, pintando paredes, montando prateleiras, fazendo trabalho braçal que há anos não fazia. E pela primeira vez em muito tempo, sente cansaço bom, aquele que vem de construir algo com as próprias mãos. Uma tarde, enquanto instalam equipamentos, Cassandra comenta algo que o pega de surpresa. Você tá diferente, mais leve. Valdemir para de apertar um parafuso e sorri. É porque isso aqui não é sobre dinheiro. É sobre sentido. Ela concorda, mas adiciona algo importante. E por que você parou de tentar provar alguma coisa? Tá apenas sendo. Valdemir sente o impacto daquelas palavras. Durante anos ele viveu tentando estar à altura do legado do pai, tentando mostrar que merecia o império, tentando convencer os outros e a si mesmo de que tinha valor. Mas ali, sujo de tinta e graxa, trabalhando lado a lado com alguém que nunca teve nada, mas tem tudo o que importa, ele finalmente entende. Valor não se prova, se demonstra em escolhas diárias. A oficina é inaugurada 3 meses depois, e a cerimônia é simples, mas emocionante. 15 meninas entre 14 e 22 anos se inscrevem no primeiro curso gratuito. Valdemir fica nos fundos, observando Cassandra apresentar o espaço com uma paixão que ele raramente viu em qualquer empresário. Aqui vocês não vão aprender só a consertar carros. Vão aprender que são capazes de consertar qualquer coisa que parece impossível, inclusive a visão que os outros têm sobre vocês. Ela fala, e as meninas escutam com olhos brilhando. Valdemir sente algo úmido nos próprios olhos
e não tenta esconder. É orgulho puro, sem ego, sem necessidade de reconhecimento público. Depois da inauguração, enquanto eles trancam a oficina, Cassandra se vira para ele. Obrigada, de verdade. Não só pelo investimento, mas por acreditar. Valdemir balança a cabeça. Eu que agradeço. Você me ensinou que sucesso de verdade não está no que a gente acumula, mas no que a gente semeia. Eles ficam ali em silêncio confortável, até que Valdemir pergunta algo que vinha guardando. Aquele dia do motor quebrado, quando eu prometi a mansão, você sabia que eu estava blefando? Cassandra ri. Claro que sabia, mas não importava. Eu não estava consertando para ganhar alguma coisa. Estava consertando porque sei fazer e você precisava. Simples assim. Valdemir percebe ali a dimensão da lição que recebeu. Por anos, ele operou numa lógica de troca. Nada de graça, tudo calculado, todo gesto esperando retorno. Mas Cassandra vive numa lógica diferente, de servir porque é capaz, de ajudar porque é certo, de construir porque é necessário. Eu quero viver assim, ele confessa. Quero parar de medir tudo por lucro e começar a medir por impacto. Cassandra coloca a mão no ombro dele com firmeza. Então começa amanhã. Porque transformação não é evento, é hábito. Todo dia você escolhe de novo. A promessa da mansão, a herança do pai e o conhecimento de quem nunca teve luxo. As semanas seguintes trazem uma rotina nova para Valdemir. Ele continua administrando suas empresas, mas agora dedica 2 tardes por semana à oficina, ajudando no que pode, principalmente conversando com as meninas sobre empreendedorismo e gestão. Uma delas, Sara, de 16 anos, o procura após uma aula. Posso te perguntar uma coisa? Ela hesita e Valdemir incentiva com um aceno. Como você conseguiu sair do zero? Minha mãe limpa casas, igual a professora Cassandra fazia, e eu tenho medo de nunca conseguir ter nada meu. Valdemir senta ao lado dela e responde com honestidade que antes não teria. Eu não saí do zero. Meu pai saiu. Eu herdei. E demorei anos para entender que isso não me fazia melhor, só me fazia sortudo. Você, por outro lado, está construindo do zero de verdade. E quando conseguir, vai ter uma coisa que eu nunca tive. A certeza de que merece cada conquista. Sara escuta e limpa uma lágrima discreta. Obrigada, eu precisava ouvir isso. Quando ela sai, Cassandra se aproxima. Você está virando mentor sem perceber. Valdemir ri, mas sente peso de responsabilidade boa. É estranho. Antes eu só pensava em fechar contratos, em números, em crescimento. Agora eu penso em impacto real na vida de gente real. E isso vale mais do que qualquer lucro. Cassandra balança a cabeça em aprovação. Você está aprendendo o que meu pai sempre dizia. Sucesso que não multiplica é só acúmulo. Mas nem tudo é tranquilo. Um dia, Valdemir recebe uma ligação de Eduardo, seu sócio principal em uma das empresas. Precisamos conversar, urgente. Eles marcam num restaurante caro e Eduardo vai direto ao ponto. O conselho está preocupado. Você anda muito ausente, envolvido com esse projeto social da faxineira. Valdemir interrompe firme. Sócia? Cassandra é minha sócia. Eduardo levanta as mãos em rendição falsa. Ok, sócia. Mas você entende que isso está prejudicando sua imagem? Você é CEO de 3 empresas, Valdemir. Não pode ser visto pintando parede de oficina. Parece que você está tendo uma crise de meia-idade ou algo assim. Valdemir sente raiva subir, mas controla. Sabe qual é o problema, Eduardo? Durante anos eu medi meu valor pelo que vocês pensam, pelo que o mercado pensa, pela conta bancária. E me senti vazio o tempo todo. Agora, pela primeira vez, estou fazendo algo que importa de verdade. E se isso incomoda o conselho, talvez o problema seja do conselho. Eduardo muda de tática. Não é incômodo, é preocupação. A gente quer que você esteja bem, mas tem formas mais adequadas de ajudar. Fazer doação, por exemplo. Você não precisa se envolver pessoalmente. Valdemir olha para o prato de comida, cara que mal tocou, e sente nojo daquele universo. Eu preciso me envolver sim, porque doação é fácil. Presença é que transforma. E se vocês não entendem isso, problema de vocês. Ele se levanta
e sai do restaurante, deixando Eduardo sozinho. No caminho de volta para casa, Valdemir sente algo estranho. Liberdade. Liberdade de escolher ser quem ele realmente quer ser, não quem os outros esperam que ele seja. Quando chega em casa, liga para Cassandranda. Preciso conversar com você. Eles marcam na oficina e ele conta sobre a reunião, sobre a pressão, sobre a sensação de estar traindo uma versão antiga de si mesmo. Cassandra escuta tudo e responde com simplicidade que desarma. Você não está traindo ninguém, está evoluindo. E evolução dói porque a gente precisa deixar para trás pele que ficou pequena. Aquele Valdemir que só pensava em lucro era a versão de sobrevivência. Esse Valdemir que pensa em impacto é versão de propósito. E propósito sempre incomoda quem ainda está preso em sobrevivência. Valdemir respira fundo. Mas e se eu perder tudo? E se o conselho me afastar? E se eu ficar sozinho? Cassandra sorri com gentileza firme. Sozinho você nunca vai estar. Tem 15 meninas aqui que te veem como exemplo. Tem uma sócia que confia no seu caráter. E tem um legado que você está construindo que vale muito mais do que patrimônio líquido. Medo de perder é normal. Mas medo não pode ser guia. Tem que ser só avisante. Valdemir sente aquela conversa ressoar fundo e toma uma decisão. Vou renunciar ao cargo de CEO. Ele declara, e Cassandra arregala os olhos. Tem certeza? Ele confirma. Absoluta. Vou manter participação societária, mas o dia a dia não me serve mais. Quero dedicar meu tempo a projetos que façam sentido, começando por expandir essa oficina para outras regiões. Cassandra fica em silêncio por um tempo, depois fala devagar. Isso é grande, Valdemir. Você tem noção do que está abrindo mão? Ele sorri. Tenho. E tenho noção do que estou ganhando. Meu pai construiu um império, mas morreu sem tempo para aproveitar. Eu não vou repetir esse erro. Quando eles se abraçam, tem uma energia de recomeço no ar. Não o recomeço desesperado de quem perdeu tudo, mas o recomeço consciente de quem escolheu algo maior. Repara no que não é dito aqui. Essa decisão não é impulsiva, é maturidade. Valdemir anuncia a renúncia no mês seguinte. O conselho fica chocado. Alguns chamam de loucura, outros de crise existencial. Mas ele permanece firme. Nomeia um CEO competente. Mantém sua cadeira no conselho consultivo, mas se afasta da operação diária. A notícia repercute mal em alguns círculos. Gente que o via como referência de sucesso, agora o vê como alguém que desistiu. Mas, curiosamente, pessoas que ele nem conhecia começam a entrar em contato pedindo conselhos, querendo entender como ele teve coragem de dar esse passo. Uma dessas pessoas é Roberto, um ex-colega de faculdade que também é empresário. Eles se encontram num café simples, longe dos restaurantes sofisticados de antes. Cara, você virou notícia. CEO milionário larga tudo para ser professor de oficina. Tá todo mundo comentando. Roberto fala com tom ambíguo. Metade admiração, metade pena. Valdemir ri. Não larguei tudo. Reconfigurei prioridades. E não sou professor, sou sócio e apoiador. Tem diferença. Roberto mexe no café e arrisca. Mas não dá saudade? Do poder, do prestígio? Valdemir pensa antes de responder. Sabe o que dá saudade? De nada. Porque aquilo nunca foi real. Era performance. Agora eu acordo todo dia sabendo exatamente para que serve meu tempo. E isso não tem preço. Roberto se remexe desconfortável. Eu tô pensando em fazer algo parecido. Tenho uma empresa que vai sozinha, mas eu tô cansado. Cansado de fingir que tudo tá ótimo quando por dentro tá vazio. Valdemir se inclina. Então para de fingir. Ninguém vai dar permissão para você mudar, Roberto. Você tem que dar permissão para si mesmo. Essa conversa se repete com outras pessoas, e Valdemir percebe que virou involuntariamente exemplo de algo que muita gente quer, mas não tem coragem de buscar: autenticidade. E isso traz um tipo de satisfação que dinheiro nunca trouxe. Enquanto isso, a oficina prospera. 3 turmas já foram formadas, e algumas alunas já estão trabalhando em oficinas da região. Agora aceitas porque tem certificação e competência comprovada. Cassandra é reconhecida como referência em educação técnica e empoderamento feminino. Uma tarde,
Ela chama Valdemir para uma conversa séria. Recebemos uma proposta. Um fundo de impacto social quer investir na nossa expansão. Eles oferecem 1 milhão para abrir 5 unidades em regiões diferentes. Valdemir sente empolgação imediata, mas percebe que Cassandra está hesitante. Qual o problema? Ela respira fundo. O problema é que eles querem controle de 51%. Ou seja, perdemos a autonomia de decisão. Valdemir franze a testa. Então recusamos. Cassandra se surpreende. Mas é 1 milhão, Valdemir. Podemos expandir muito mais rápido. Ele balança a cabeça. A que custo? A autonomia é o que te permite fazer isso do jeito certo, sem pressão por resultados rápidos, sem transformar educação em produto comercial. 1 milhão não vale perder a alma do projeto. Ela sorri com alívio. Eu pensei a mesma coisa, mas tinha medo de estar sendo tola. Valdemir pega a mão dela com firmeza. Não é tolice, é integridade. A gente expande no nosso ritmo, com nossos valores. E se demorar mais, tudo bem. Melhor construir devagar e sólido do que rápido e vazio. Essa decisão marca um ponto importante. Muita gente teria aceitado o dinheiro sem pensar 2 vezes, mas Valdemir e Cassandra aprenderam que nem todo o crescimento vale a pena. Existem conquistas que, quando vêm acompanhadas de compromissos errados, se transformam em prisões. Eles agradecem a proposta, mas recusam educadamente e continuam expandindo com recursos próprios, mais devagar, mais trabalhoso, mas completamente deles. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto, mas a paz não dura. Um dia, Valdemir recebe uma notificação judicial. Marcela, sua ex-esposa de quem se divorciou 5 anos atrás, está movendo um processo pedindo revisão de pensão. O argumento dela é que, ao renunciar ao cargo de CEO, Valdemir reduziu artificialmente sua renda para pagar menos. É uma acusação falsa. A pensão foi estabelecida com base em patrimônio, não em salário, mas é desgastante e pública. A imprensa pega o caso e transforma em escândalo. Empresário que largou tudo agora é processado por ex-mulher. As manchetes dizem, distorcendo tudo. Valdemir sente raiva e frustração. Ele liga para Marcela tentando conversar diretamente, mas ela é fria e calculista. Você fez uma escolha estúpida, Valdemir. Agora aguente as consequências. Quando ele desliga, está tremendo. Cassandra, que presenciou a ligação, se aproxima. Você tá bem? Ele balança a cabeça negativamente. Não, porque pela primeira vez em anos eu tô fazendo a coisa certa. E ainda assim tô sendo atacado. Parece que o universo pune quem tenta mudar. Cassandra senta ao lado dele e responde com calma. Não é o universo, é gente. Gente que não suporta ver alguém escolher diferente porque isso expõe as próprias escolhas delas. Mas você sabe a verdade. Eu sei a verdade. E isso tem que ser suficiente. Valdemir respira fundo, mas a dúvida corrói. E se eu tiver cometido um erro? E se eu tiver jogado tudo fora por um idealismo bobo? Cassandra o encara firme. Olha para mim. Você acha que as 15 meninas que se formaram aqui, que agora trabalham e sustentam famílias, são erro? Você acha que a Sara, que agora dá aula de mecânica básica para outras meninas da comunidade dela, é idealismo bobo? Impacto real não é erro, Valdemir. Pode ser inconveniente para os outros, mas não é erro. Aquelas palavras cortam a névoa de dúvida. E Valdemir sente firmeza voltar. Ele contrata um advogado, apresenta toda a documentação financeira e aguarda o julgamento com tranquilidade. Não a tranquilidade de quem tem certeza que vai ganhar, mas de quem tem certeza que fez o certo. O processo se arrasta por meses. E a exposição pública é desgastante. Reportagens especulam, conhecidos antigos se afastam. E Valdemir sente solidão de um jeito novo. Não a solidão vazia de antes, mas a solidão de quem está à frente do próprio tempo. Cassandra permanece próxima, não com pena, mas com parceria. A gente continua. Processo ou não, meninas continuam precisando aprender e a gente continua ensinando. Ela fala com determinação que o ancora. Uma noite, enquanto organizam material didático na oficina,
Valdemir comenta algo que vinha guardando. Eu nunca te agradeci de verdade. Não só pela oficina, mas por me ensinar que existe jeito diferente de viver. Você me salvou sem nem saber. Cassandra para o que está fazendo e olha ele. Eu não te salvei. Você se salvou. Eu só mostrei que era possível, mas a coragem foi sua. Valdemir sente os olhos arderem. Por que você nunca desistiu de mim? Mesmo quando eu fui arrogante, quando te tratei como inferior. Ela sorri triste, porque eu vi o que você não via. Um homem perdido fingindo que estava encontrado. E gente perdida não precisa de julgamento, precisa de espelho. Eu fui seu espelho. Aquela conversa muda algo profundo. Valdemir percebe que gratidão verdadeira não se expressa em palavras, mas em continuidade, em honrar o que foi ensinado através de ações diárias. Ele decide fazer algo radical. Chama os advogados e propõe a Marcela um acordo generoso, mesmo sem precisar. Não quero briga, quero paz. Ela pode ficar com o que está pedindo, desde que isso encerre tudo. Os advogados acham loucura, mas Valdemir é firme. Não é sobre dinheiro. É sobre não deixar que raiva domine minha vida. Eu escolho paz. Marcela aceita o acordo, surpresa. E o processo se encerra. Valdemir perde financeiramente, mas ganha em leveza. Pela primeira vez, ele entende que soltar não é perder, é libertar. E liberdade tem preço, mas é o único investimento que sempre retorna. É aqui que as sementes começam a dar fruto de verdade. 2 anos depois da renúncia, Valdemir e Cassandra conseguem abrir a 3ª unidade da oficina. A cerimônia de inauguração é simples, mas tem algo diferente. Sara, aquela menina que tinha medo de nunca ter nada, agora é professora assistente da nova unidade. Ela fala na cerimônia com emoção controlada. Eu entrei aqui achando que ia aprender só mecânica, mas aprendi que sou capaz de muito mais. Aprendi que origem não define destino. Aprendi que mão que conserta a máquina também constrói futuro. Quando ela termina, não tem olho seco na sala. Valdemir e Cassandra se olham e sabem. Isso é sucesso real. Depois da cerimônia, enquanto trancam o espaço, Valdemir comenta: Você lembra daquele dia do motor quebrado? Cassandra ri. Como esquecer? Você falando que ia me dar a mansão. Valdemir fica sério. Eu estava desesperado naquele dia. Não por causa da reunião, mas porque sentia que estava perdendo o controle. Aquele carro era a última conexão real que eu tinha com meu pai. E ver ele quebrado foi como ver que eu tinha falhado em manter o legado. Cassandra escuta em silêncio enquanto ele continua. Mas quando você consertou, não consertou só o carro. Consertou algo em mim. Me mostrou que herança não está em objeto, está em valores. Meu pai valorizava trabalho, humildade, servir. E eu tinha esquecido disso tudo. Cassandra coloca a mão no ombro dele. Seu pai ficaria orgulhoso, não da mansão, não do império, mas disso aqui, de ver que você escolheu impacto sobre imagem. Valdemir sente aquelas palavras curarem algo antigo. Aquela promessa que eu fiz, de te dar a mansão se você consertasse o carro, eu quero cumprir agora. Não porque você precisa, mas porque significa algo diferente agora. Cassandra franze, a testa confusa. Do que você está falando? Valdemir sorri. Quero transformar a mansão em sede administrativa da oficina. Quero que aquele espaço que era símbolo de acúmulo vire símbolo de multiplicação. Você aceita? Cassandra fica sem palavras. Valdemir, isso é... Ele interrompe. Necessário. A mansão está vazia, enorme, desperdiçada. Ali a gente pode ter salas de aula, biblioteca técnica, alojamento para meninas de outras cidades que queiram estudar aqui. Pode virar centro de referência. E aí, finalmente, aquela promessa que eu fiz vira realidade. Não como pagamento, mas como parceria. Cassandra limpa uma lágrima e responde firme. Se é assim, eu aceito. Mas só se você morar lá também. Não como dono, mas como parte do projeto. Sem hierarquia. Valdemir ri e concorda. Fechado. Nos meses seguintes, a mansão é transformada. Quartos viram dormitórios, sala de jantar vira refeitório comunitário, garagem gigante vira oficina avançada.
Valdemir mantém um quarto pequeno para ele, igual ao de todo mundo. E pela primeira vez em anos, aquele espaço tem vida, barulho, propósito. Meninas de várias regiões chegam para estudar. E o que antes era templo de ostentação vira templo de oportunidade. A parte forte está acontecendo agora mesmo, só observa. Uma noite, sentado no refeitório, Valdemir observa as meninas jantando, rindo e trocando histórias. Cassandra senta ao lado dele. O que você está pensando? Ele demora para responder porque está processando gratidão profunda. Tô pensando que eu passei a vida inteira tentando preencher um vazio. Comprei coisas, acumulei títulos, busquei prestígio e nada funcionava. Mas agora, ouvindo essas vozes, vendo esses sonhos sendo construídos, eu me sinto cheio. Não de conquista, de sentido. Cassandra aperta a mão dele. É porque agora você não está vivendo para você. Está vivendo para algo maior. E isso sempre vai ser mais satisfatório. Valdemir olha para ela e pergunta algo que nunca perguntou. Você tem arrependimento? De não ter aceitado a mansão naquele dia? Poderia estar rica agora. Cassandra ri alto. Eu tô rica agora, só não em dinheiro. E não me arrependo de nada, porque aquele não foi o que construiu esse sim muito maior. Se eu tivesse aceitado por desespero, essa parceria nunca teria nascido. Você teria me visto como alguém que precisava de salvação, e eu teria me sentido em dívida. Do jeito que aconteceu, a gente se encontrou como iguais. E igualdade constrói coisas sólidas. Aquela conversa ecoa por dias na cabeça de Valdemir. Ele percebe que a vida inteira funcionou numa lógica de hierarquia. Alguém sempre acima ou abaixo, nunca lado a lado. Mas Cassandra o ensinou que impacto real só acontece em horizontalidade. Poder vertical pode construir impérios, mas poder horizontal constrói movimentos. E movimentos transformam sociedades. 3 anos após a primeira reforma do motor, a rede de oficinas já tem 7 unidades. Mais de 200 meninas foram formadas e a taxa de empregabilidade delas é de 94%, número que envergonha muitas universidades caras. Valdemir continua ativo, mas agora como facilitador, não como salvador. Ele aprende tanto quanto ensina, e essa troca constante o mantém humilde e relevante. Um dia, ele recebe um convite inesperado. Uma universidade de prestígio quer que ele dê uma palestra sobre liderança com propósito. Valdemir hesita, mas Cassandra o incentiva. Vai. Tem gente lá que precisa ouvir sua história. Mas não conta como manual de sucesso. Conta como testemunho de transformação. Ele aceita e prepara uma fala honesta, sem romantizar, sem esconder as dificuldades. No dia da palestra, o auditório está lotado. Empresários, estudantes, curiosos. Valdemir sobe ao palco e começa de forma diferente do esperado. Eu não vim falar de sucesso, vim falar de fracasso. Porque durante anos eu fui considerado bem-sucedido por todos, menos por mim mesmo. Eu tinha tudo e não tinha nada. Então, se você está aqui esperando fórmula mágica para enriquecer, pode ir embora. Mas se você está aqui porque sente que algo está faltando mesmo quando as aparências dizem que você tem tudo, fica, porque essa conversa é para você. As pessoas no auditório se remexem, alguns desconfortáveis, outros aliviados. Valdemir conta tudo. A arrogância, o vazio, o motor quebrado, Cassandra, a oficina, a renúncia, o processo, a transformação da mansão. Ele não esconde nada. Nem as partes feias, nem as dúvidas, nem o medo. O maior erro da minha vida foi acreditar que eu era meu cargo. O maior acerto foi descobrir que eu sou minhas escolhas. E escolhas só têm peso quando você pode perder algo ao fazê-las. A plateia escuta em silêncio respeitoso. E quando Valdemir termina, a ovação não é educada, é sentida. Depois da palestra, dezenas de pessoas o procuram. Muitas choram, compartilham suas próprias crises, pedem conselhos. Valdemir escuta cada uma com atenção, sem pressa, e repete o que Cassandra o ensinou. Ninguém pode dar permissão para você mudar. Você tem que escolher, e escolha assusta, porque sempre tem preço.
Mas viver sem escolher tem preço maior. Você perde a si mesmo devagar, sem nem perceber. Uma mulher em especial o impacta. Ela é CEO de uma multinacional e confessa com voz quebrada: eu tenho inveja de você, porque você teve coragem de largar tudo. Eu não tenho. Eu fico presa fingindo que tudo tá bem, mas por dentro tô morrendo. Valdemir segura a mão dela com gentileza. Você não precisa largar tudo de uma vez. Começa com uma escolha pequena. Uma tarde na semana dedicada a algo que faça sentido para você. Depois vira 2. Depois vira um dia. Transformação não precisa ser dramática para ser real. Precisa ser consistente. Ela agradece com os olhos ainda úmidos, e Valdemir sente que está pagando para frente o que recebeu. Quando volta para casa, não a mansão antiga, mas o quarto simples na sede da oficina, Cassandra pergunta como foi. Transformador. Ele responde: eu pensava que tinha aprendido tudo, mas hoje aprendi mais uma coisa. História que não é compartilhada morre com a gente. Eu quase guardei tudo isso só para mim, com vergonha de expor fraqueza. Mas quando compartilhei, vi que fraqueza é ponte. Todo mundo tem, mas poucos admitem. E quando alguém admite, libera os outros para fazerem o mesmo. Cassandra sorri com aquele jeito dela. Calmo, sábio, sem precisar de muitas palavras. Você tá virando quem sempre foi. Só precisava de permissão interna. Valdemir concorda. E você me deu essa permissão. Quando não aceitou a mansão, quando consertou o carro sem pedir nada em troca, quando me tratou como igual mesmo eu sendo arrogante. Você me mostrou que eu podia ser diferente. Cassandra balança a cabeça. Não mostrei nada que não estivesse lá, só tirei a poeira. Mais um ano se passa e algo extraordinário acontece. Sara, aquela menina que chegou com medo e dúvida, agora com 20 anos, abre sua própria oficina em parceria com 2 colegas da turma. Elas criam um modelo cooperativo, sem hierarquia tradicional, e chamam Valdemir e Cassandra para a inauguração. Quando eles chegam, tem uma faixa na entrada. Obrigada por acreditarem em nós antes de a gente acreditar. Valdemir sente o peito apertar de emoção. Esse é o payoff real. Não patrimônio, mas legado multiplicado. Durante a inauguração, Sara faz questão de falar. Tem gente que muda a vida da gente dando dinheiro. Mas tem gente que muda dando exemplo. Valdemir e Cassandra não me deram nada de mão beijada. Me deram ferramentas, conhecimento e, principalmente, dignidade. Me ensinaram que eu não precisava de salvador. Precisava de oportunidade. E agora eu tô aqui, não como quem foi salva, mas como quem construiu. E vou fazer o mesmo por outras meninas que chegarem aqui com medo. Porque legado de verdade se multiplica, não se acumula. Quando Sara termina, Valdemir e Cassandra se abraçam sem precisar de palavras. Eles sabem que o ciclo se fechou de forma perfeita. O que receberam, multiplicaram, e o que multiplicaram se autossustenta. Essa é a verdadeira liberdade financeira. Quando o impacto não depende mais de você, porque as pessoas que você capacitou agora capacitam outras. De volta ao refeitório da sede naquela noite, Valdemir puxa Cassandra para uma conversa importante. Eu quero fazer mais uma coisa. Quero documentar tudo isso, não como biografia, mas como metodologia, para que outras pessoas possam replicar o que a gente fez. Não só oficinas, mas o modelo de parceria horizontal, de transformação com propósito, de sucessão não como perda, mas como multiplicação. Cassandra pensa e concorda, mas tem que ser honesto. Não pode romantizar as dificuldades. Tem que mostrar que escolher diferente dói, afasta a gente, traz dúvida. Porque se a gente só mostrar o lado bonito, a galera vai desistir na primeira dificuldade. Eles começam a trabalhar nessa documentação, não um livro de autoajuda superficial, mas um relato cru de transformação real. Incluem números, desafios, erros, aprendizados. Entrevistam as meninas formadas, registram histórias, mapeiam impacto quantitativo e qualitativo. O material leva meses para ficar pronto, e quando fica, decidem disponibilizar gratuitamente online. Se a gente cobrar, a galera que mais precisa não vai ter acesso. E o objetivo não é lucrar com isso, é multiplicar. Valdemir explica,
e Cassandra concorda plenamente. A metodologia se espalha. Em 6 meses, 15 projetos parecidos nascem em diferentes regiões, alguns replicando oficinas, outros adaptando o modelo para outras áreas, costura, marcenaria, tecnologia. Valdemir e Cassandra não controlam nada, apenas disponibilizam conhecimento e apoio quando solicitados. E essa falta de controle é intencional, porque controle mata a espontaneidade, e espontaneidade é combustível de movimento social real. Uma tarde, enquanto Valdemir organiza documentos antigos, ele encontra aquelas fotos do pai na oficina original. Ele olha para uma em especial, o pai consertando um motor, com expressão de concentração e contentamento. Cassandra passa e percebe a emoção dele. Teu pai? Valdemir confirma e mostra a foto. Ele adorava esse trabalho. Antes de virar empresário, ele era mecânico feliz. Depois que enriqueceu, nunca mais pôs a mão na graxa. Acho que ele morreu cedo, porque esqueceu o que o fazia vivo. Cassandra senta ao lado dele e olha a foto com respeito. Ele não esqueceu, só se perdeu no meio do caminho. Mas você está resgatando para ele. Está honrando o que ele amava antes de virar o que os outros esperavam. Valdemir nunca tinha pensado dessa forma, mas faz total sentido. Então não é só sobre mim. É sobre completar o círculo para ele também. Ela aperta a mão dele. Sempre foi. Herança não é só o que a gente recebe, é o que a gente faz com o que recebe. E você transformou herança de acúmulo em herança de distribuição. Isso é honra de verdade. Valdemir coloca aquela foto em porta-retrato na sala principal da sede. Não como nostalgia, mas como lembrete de onde vieram, do que importa, de quem eles honram com cada escolha. As meninas que moram ali começam a perguntar sobre a foto, e Valdemir conta a história do pai, da oficina original, do carro que quebrou, da promessa que virou projeto. E ao contar, ele percebe que história é o que mantém valores vivos. Números morrem, mas histórias atravessam gerações. 5 anos após o primeiro motor consertado, Valdemir completa 50 anos. Não há festa grande, apenas um jantar simples na sede com as meninas, professoras, parceiros do projeto. Cassandra preparou uma surpresa. Reuniu depoimentos em vídeo de todas as ex-alunas. São relatos de transformação, de conquista, de gratidão. No final do vídeo, Sara aparece e fala direto para a câmera. Valdemir, você me ensinou que origem não define destino. Mas mais importante, me ensinou que destino não é ponto de chegada, é caminho diário. Obrigada por ter escolhido caminhar junto. Quando o vídeo termina, Valdemir não esconde as lágrimas. São lágrimas de quem sabe que sua vida teve sentido. Depois do jantar, ele e Cassandra ficam sozinhos na varanda, olhando as estrelas. Eu não imaginava que ia ser tão bom envelhecer assim, Valdemir comenta. Com menos dinheiro, mais propósito e paz genuína. Cassandra ri. Menos dinheiro. Você continua rico, Valdemir. Só mudou a moeda. Antes era dinheiro, agora é impacto. E impacto não desvaloriza com inflação, não é roubado, não gera inveja, só multiplica. Ele concorda e adiciona. E não dá para levar para o caixão, mas fica para sempre nas pessoas que você tocou. O silêncio confortável se instala, até que Valdemir quebra com uma confissão. Sabe, eu nunca te contei, mas quando você consertou aquele motor, eu chorei sozinho no escritório depois. Não de alívio por ter chegado na reunião, mas porque percebi que eu não era indispensável, que alguém que eu considerava inferior tinha capacidade que eu não tinha. E aquilo quebrou meu ego de um jeito necessário. Cassandra olha ele com ternura. Ego quebrado é solo fértil. Dói no momento, mas é onde brota a coisa verdadeira. Graças a Deus você deixou quebrar, porque muita gente cola com super bonder e segue fingindo. Aquela conversa sela algo profundo entre eles. Não romance, mas algo mais raro. Respeito profundo e amizade verdadeira construída em igualdade. Eles sabem que não seria possível em outros contextos, onde hierarquia social teria impedido conexão real. Mas a vida os forçou a se encontrarem em terreno neutro,
um motor quebrado que precisava de conserto e 2 orgulhos que precisavam de quebra. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto, mas acontece assim mesmo. 3 semanas depois, Cassandra é diagnosticada com um problema sério de saúde. Não é terminal, mas é grave e requer cirurgia complexa e recuperação longa. Ela tenta minimizar, mas Valdemir vê o medo nos olhos dela. Eu vou estar do seu lado, cada passo. Ele promete. E dessa vez não é promessa impulsiva como aquela da mansão. É compromisso firme de quem aprendeu o que significa presença. Durante a cirurgia, Valdemir espera no hospital com as meninas da oficina. Sara organiza um rodízio de oração e elas revezam ali por horas. Quando o médico sai com notícia de que a cirurgia foi bem sucedida, todos choram de alívio. Nos dias seguintes, Valdemir praticamente mora no hospital. Ele leva trabalho da oficina, resolve coisas remotas, mas está fisicamente presente, não por obrigação, mas por escolha genuína. Cassandra acorda da anestesia e encontra ele ali, sentado na cadeira desconfortável ao lado da cama. Você não precisava ficar. Ela fala com voz fraca. Valdemir segura a mão dela. Precisava sim. Você me ensinou que presença é o maior presente. Como eu ia deixar você sozinha agora? Ela aperta a mão dele de volta, e naquele gesto silencioso, passa a gratidão que palavras não alcançam. A recuperação é lenta. Durante 3 meses, Cassandra não pode trabalhar fisicamente, e isso a frustra profundamente. Valdemir assume o comando operacional da oficina com a ajuda de Sara e outras instrutoras, mas visita ela todo dia, leva relatórios, pede opinião, mantém ela incluída em cada decisão. Você não é só a cofundadora. Você é a alma desse projeto. E alma não se aposenta por doença, só se reposiciona temporariamente. Ele fala, e aquilo acalma das ansiedade dela. Uma tarde, enquanto conversam no quarto dela, Cassandra faz uma pergunta que vinha guardando. Se eu não tivesse consertado aquele motor naquele dia, nada disso teria acontecido. Você já pensou nisso? Valdemir reflete. Penso. Mas também penso que se você não tivesse consertado, outra coisa teria acontecido. Talvez não com você, mas com alguém. Porque eu estava pronto para mudar, só não sabia. Você foi catalisadora, não causa única. E isso é importante, porque significa que transformação não depende de evento mágico, depende de disposição interna. Cassandra sorri. Filosófico. Tá ficando sábio na velhice. Ele ri. Não é velhice, é aprendizado acumulado. E você é minha professora principal. Ela fica séria por um momento. Obrigada por não me tratar como coitada. Durante esse tempo todo, você me tratou como igual, mesmo quando eu estava vulnerável. Isso é raro. A maioria das pessoas confunde cuidado com pena, mas você soube separar. Valdemir aperta a mão dela. Aprendi com você. Você nunca me tratou com pena quando eu estava perdido. Me tratou com verdade. E verdade é o maior cuidado. 3 meses depois, Cassandra volta ao trabalho, ainda com limitações, mas ativa. A oficina organiza uma festa pequena de recepção e ela chora ao ver o quanto foi cuidada na ausência. Vocês mantiveram tudo funcionando. Ela comenta emocionada. Sara responde, porque você construiu algo sólido. Não dependia só de você, e essa é a prova de que você fez certo. Aquela fala marca Cassandra profundamente. O maior legado não é ser indispensável, é construir algo que funciona mesmo sem você. Indispensabilidade é ego disfarçado de importância. Sustentabilidade é legado real. Com Cassandra recuperada, eles retomam os planos de expansão. Agora já são 10 unidades, mais de 500 meninas formadas, e a metodologia sendo usada em 32 projetos independentes pelo país. Os números impressionam, mas o que realmente importa são as histórias. A menina que sustenta a família sozinha agora, a que abriu o próprio negócio, a que virou instrutora e multiplica conhecimento, a que escapou de situação de violência doméstica porque ganhou independência financeira. Um dia Valdemir recebe um convite diferente. O governo de uma região quer replicar o modelo em parceria público-privada.
É uma proposta grande, com orçamento robusto, mas também com burocracia e controle estatal. Ele leva para Cassandra. O que você acha? Ela lê a proposta com atenção e responde: eu acho que a gente precisa de ajuda jurídica especializada antes de decidir. Porque parceria com o governo pode ser bênção ou maldição, dependendo de como a gente estrutura. Se perdermos autonomia pedagógica, não vale. Se mantivermos controle do método e o governo só entrar com infraestrutura e divulgação, pode ser interessante. Eles contratam consultoria, negociam cláusulas, estabelecem limites claros e aceitam a parceria com ressalvas documentadas. É uma decisão madura, nem ingênua de aceitar tudo, nem cínica de recusar por princípio. Eles aprenderam que discernimento é saber quando sim e quando não, sem dogmatismo. Repara no que não é dito. Eles não precisam provar nada para ninguém mais. Fazem o que faz sentido, recusam o que não faz e seguem. A parceria com o governo traz visibilidade nova. Reportagens sobre o projeto aparecem em veículos grandes, universidades procuram para estudar o modelo, empresas oferecem doações. Mas junto com visibilidade, vem escrutínio. Críticos aparecem questionando efetividade, acusando de assistencialismo disfarçado, duvidando da qualidade do ensino. Valdemir, que anos atrás teria se defendido com raiva, agora responde com dados. A taxa de empregabilidade das nossas alunas é 94%. Nosso curso tem certificação reconhecida. E mais importante, temos depoimentos reais de transformação. Se isso é assistencialismo, o problema é da definição, não do nosso trabalho. As críticas não cessam, mas também não afetam. Porque Valdemir e Cassandra aprenderam algo essencial. Quem critica de fora sem conhecer de dentro revela mais sobre si do que sobre o criticado. Eles seguem trabalhando, provando não com palavras, mas com resultados. E gradualmente, a maioria das críticas se transforma em reconhecimento. Um momento decisivo acontece quando Sara, agora com 25 anos, é convidada para dar uma palestra em um evento internacional sobre educação técnica e empoderamento feminino. Ela pede que Valdemir e Cassandra o acompanhem. Eu não seria nada sem vocês. Quero que vocês estejam lá. Eles aceitam, e no evento, Sara conta essa história dela, de menina com medo a empresária confiante. E acredita tudo à oportunidade que recebeu. O auditório internacional se emociona, e depois da fala, dezenas de organizações procuram Sara, querendo replicar o modelo em outros países. De volta ao Brasil, Sara convoca Valdemir e Cassandra. A gente tem uma grande decisão. Recebemos convites para expandir internacionalmente. Mas não sei se estamos prontos. O que vocês acham? Valdemir e Cassandra trocam olhares e riem. Cassandra responde: Sara, a gente não decide isso. Você decide. Você não é mais aluna, é líder. A gente está aqui para apoiar, mas a decisão é sua. Sara sente o peso daquilo. Não o peso sufocante de responsabilidade sozinha, mas o peso libertador da autonomia real. Então eu decidi que sim, vamos expandir, mas devagar, com integridade, do jeito que vocês me ensinaram. Aquele momento marca a transição geracional. Valdemir e Cassandra não são mais líderes diretos, mas mentores. E mentoria não é controle, é liberar pro voo. Eles cedem espaço com alegria, não com amargura de quem perde poder, mas com satisfação de quem vê multiplicação acontecendo naturalmente. 7 anos após o motor consertado, Valdemir recebe um diagnóstico próprio, não grave, mas que exige cuidado e desaceleração. Ele tem 53 anos, saúde razoável, mas o corpo cobra décadas de estresse anterior. O médico recomenda menos trabalho, mais descanso, talvez até aposentadoria parcial. Valdemir escuta e não sente pânico. Pelo contrário, sente aceitação. Eu fiz o que vim fazer. Se agora é hora de desacelerar, tudo bem. O projeto está em mãos certas. Ele comunica a Cassandra, que recebe a notícia com serenidade aprendida na própria experiência de saúde. Então você vai fazer o que sempre me pediu. Confiar que construímos algo sólido e deixar fluir. Valdemir concorda. Vou diminuir minha presença.
Continuar como consultor, mas não mais como operador. E sabe de uma coisa? Pela primeira vez, eu não tenho medo de ser esquecido, porque eu sei que o que importa não vai embora comigo. A transição é tranquila. Valdemir reduz drasticamente sua participação, visita as oficinas esporadicamente, responde dúvidas quando solicitado, mas não se impõe. E a máquina continua funcionando perfeitamente. Prova final de que ele construiu certo. Sustentabilidade não é dependência permanente do fundador. É independência gradual e saudável. Um ano depois, já mais afastado, Valdemir passa uma tarde organizando os objetos dele no quarto simples que ainda mantém na sede. Ele encontra aquela foto do pai na oficina e segura com cuidado. Cassandra entra e encontra ele ali, olhando a imagem com expressão serena. Pensando nele? Ela pergunta. Valdemir confirma, pensando que eu finalmente entendi o que ele tentava me dizer. Ele me deu aquele carro não como bem material, mas como símbolo, de volta às origens, de lembrança do que importa. E eu quase perdi a mensagem por focar no objeto. Cassandra senta ao lado dele. Mas você entendeu a tempo. E não só entendeu, viveu. Seu pai ficaria orgulhoso não de quem você foi, mas de quem você virou. Valdemir sente aquelas palavras curarem a última ferida antiga. Sabe o que é engraçado? Naquele dia que o motor quebrou, eu achei que era o fim, que eu ia perder algo precioso. Mas na verdade foi o começo. Perdi ilusão e ganhei realidade. Perdi imagem e ganhei substância. E tudo começou com você consertando aquele motor. Cassandra sorri. O motor era só desculpa. Você já estava pronto para consertar a própria vida. Eu só ofereci a ferramenta. Valdemir balança a cabeça. Não minimiza. Você foi, é e sempre será essencial nessa história. Não como salvadora, mas como parceira. E parceria de verdade é rara. Obrigado. Eles ficam em silêncio confortável, até que Cassandra pergunta: o que você vai fazer agora, nessa nova fase? Valdemir pensa: vou escrever. Não para publicar necessariamente, mas para registrar. Quero deixar documentado não como manual, mas como testemunho. Para que meu filho, se um dia eu tiver, ou qualquer um que encontre, saiba que mudança é possível. Que a gente não é prisioneiro de quem foi, pode escolher quem ser. Ele começa a escrever. Não com pressa, mas com cuidado. Registra cada etapa. O vazio antigo, o encontro com Cassandra, a oficina, as meninas, os desafios, as dúvidas, os acertos, os erros. Escreve com honestidade brutal, sem se poupar, sem romantizar, e ao escrever, ele processa camadas que ainda não tinha processado. Perdão, por si mesmo, pelas escolhas ruins, pelo tempo perdido. Gratidão, por ter tido coragem de mudar, por ter encontrado Cassandra, por ter impactado vidas. Paz, aquela paz profunda, que vem de saber que sua existência teve sentido. O texto leva meses para ficar pronto. Quando termina, são 180 páginas cruas, intensas, verdadeiras. Ele mostra para Cassandra primeiro. Ela lê em 2 dias e devolve com olhos úmidos. Isso precisa ser compartilhado. Não como autoajuda, mas como testemunho. Porque tem muita gente presa na versão antiga da própria vida, com medo de mudar. E isso aqui mostra que mudança não é glamurosa, mas é possível. Valdemir hesita. Você acha mesmo? Não vai parecer arrogante eu dizendo que mudei e outros podem também? Cassandra balança a cabeça. Não é arrogância se for verdade. E é verdade. Você mudou. Eu vi. As meninas viram. Esconder isso é que seria orgulho disfarçado de humildade. Valdemir decide publicar. Não procura grande editora, publica de forma independente, disponibiliza a versão digital gratuita. O livro se espalha organicamente, não por marketing, mas por identificação. Pessoas leem e se veem ali, não na parte bem-sucedida, mas na parte perdida. E é justamente essa identificação com a ferida que faz o texto curar. Mensagens chegam de todo lado. Executivos admitindo vazio, jovens buscando sentido, pessoas em transição querendo coragem. Uma mensagem específica marca Valdemir.
É de um homem de 60 anos, CEO de uma multinacional, que escreve: li seu livro chorando, porque tenho tudo e não tenho nada. Meu pai também foi mecânico e morreu cedo. Eu segui seus passos, construí império, mas me perdi no caminho. Seu relato me deu coragem para começar a buscar saída. Obrigado. Valdemir responde pessoalmente. A saída não tá lá fora. Tá em escolhas diárias pequenas. Começa hoje. Um passo, depois outro. E vai documentando, para não esquecer de onde saiu e para onde quer ir. Essas trocas se tornam frequentes. E Valdemir percebe que seu propósito mudou de novo. Não é mais construir oficina ou expandir projeto. É testemunhar. É mostrar pelo exemplo que caminho existe, mesmo que doloroso. É ser farol para quem está em noite escura, não acendendo fogo falso que ilude, mas apontando luz real que guia. 10 anos depois daquele motor quebrado, Valdemir tem 57 anos e vida completamente diferente. Ele mora na sede, vive com simplicidade, não tem mais mansão, carros importados ou ostentação, mas tem paz, propósito e legado sólido. A rede de oficinas agora é movimento internacional, com unidades em 7 países, mais de 5.000 mulheres formadas e metodologia estudada em universidades como caso de sucesso de impacto social real. Cassandra, com 51 anos, é reconhecida como referência global em educação técnica e empoderamento feminino. Ela viaja dando palestras, mas sempre volta para a base, porque raiz importa. Sara, com 30 anos, lidera a expansão internacional e já foi capa de revistas especializadas. Mas ela continua humilde, sempre acreditando Valdemir e Cassandranda como fundamento de tudo. Uma manhã, Valdemir acorda e vai até a garagem onde tudo começou. O carro do pai ainda está ali, não como relíquia intocável, mas como ferramenta usada. Ele dá aulas práticas de mecânica naquele veículo, honrando a memória do pai com função, não com adoração vazia. Ele abre o capô, olha o motor que Cassandra consertou uma década atrás e sorri. Obrigado, ele sussurra. Não sabe bem para quem. Pro pai, para Cassandra, para a vida, para Deus. Talvez para todos. Cassandra aparece na garagem com 2 xícaras de café. Falando sozinho. Ela provoca. Valdemir ri. Conversando com o passado. Fazendo as pazes. Ela entrega uma xícara e encosta no carro ao lado dele. Tá em paz mesmo? Valdemir respira fundo e confirma. Tô, completamente. Não tenho mais nada a provar, nada a compensar, nada a acumular. Só quero continuar vivendo com integridade e ver esse movimento se multiplicar. E se amanhã eu não estiver mais aqui, tá tudo bem, porque o que tinha que ser feito, foi feito. Cassandra aperta o ombro dele. Não fala assim. Ainda tem muita história pela frente. Valdemir balança a cabeça. Pode até ter, mas se não tiver, eu tô pronto. E essa é a maior paz que alguém pode ter. Estar pronto sem estar desesperado para ir, mas também sem estar apavorado de partir. Equilíbrio. Eles ficam ali, bebericando café em silêncio, até que Valdemir quebra. Aquela promessa que eu fiz, de te dar a mansão se você consertasse o carro. Cassandra ri. De novo essa história. Valdemir continua sério. Eu quero que você saiba que, no fim, cumpri de um jeito que nem eu imaginava. Não te dei a mansão como propriedade, mas transformei ela em algo que você construiu junto. E isso vale infinitamente mais. Cassandra fica séria também. Eu sei. E quero que você saiba que eu nunca quis a mansão. Eu queria parceria. E isso você me deu desde o primeiro dia, depois que seu ego quebrou, claro. Eles riem juntos. E naquele riso tem cura, tem história, tem anos de construção conjunta. A gente deu certo, né? Valdemir comenta quase infantil. Inesperadamente, mas demos. Cassandra confirma. 2 mundos que nunca deveriam se cruzar, mas cruzaram na hora certa, do jeito certo. Se aquele motor não tivesse quebrado, Valdemir completa. Ele não quebrou. Ele abriu caminho. Naquela tarde, Valdemir e Cassandra reúnem a equipe principal, Sara e outras líderes, para uma conversa importante. A gente tá ficando velho. Valdemir começa, arrancando risos.
E como não somos imortais, precisamos garantir que esse movimento sobreviva a nós. Então queremos oficializar sucessão. Sarah, você vai assumir a liderança global e vocês. Ele aponta para as outras. Vão ser conselho deliberativo. A gente fica como consultores simbólicos, mas sem poder de veto. É hora de vocês voarem completamente sozinhas. As meninas ficam emocionadas. Sarah responde com voz embargada. Vocês construíram algo tão sólido que a gente nunca vai se sentir sozinhas. Vocês estarão em cada decisão, em cada escolha, em cada valor que defendemos. Não por presença física, mas por essência. Valdemir limpa uma lágrima discreta. Isso é tudo que a gente queria ouvir. Vocês entenderam. Não é sobre nós, nunca foi. É sobre o movimento, sobre as próximas 5.000, 10.000, 100.000 meninas que vão passar por aqui e descobrir que são capazes. A transição é formalizada. Valdemir e Cassandra saem da operação completamente, mantendo apenas vínculo afetivo e simbólico. E pela primeira vez em uma década, eles têm tempo livre. Tempo para viajar sem compromisso, para sentar sem culpa, para simplesmente estar. No começo é estranho. Décadas de produtividade compulsiva não se desligam facilmente. Mas aos poucos, eles aprendem a desacelerar sem sentir que estão desperdiçando vida. Uma tarde, sentados no quintal da sede, Valdemir comenta. Eu sonhei com meu pai ontem. Ele estava na oficina antiga consertando um motor e me olhou sorrindo. Não falou nada, só sorriu. E eu acordei com certeza de que ele está em paz com o que eu fiz. Cassandra escuta em silêncio respeitoso. Sonho é fechamento. Seu subconsciente está liberando o que você já processou acordado. Valdemir concorda. Levei 40 anos para entender o que ele tentava me ensinar. Mas finalmente entendi e vivi. Isso basta. Eles ficam em silêncio até o sol começar a se pôr. A luz dourada bate nas mãos de Valdemir. Mãos que antes eram trêmulas de ansiedade. Agora firmes de propósito cumprido. Cassandra repara e comenta. Suas mãos mudaram. Antes viviam fechadas, tensas. Agora estão abertas, tranquilas. Valdemir olha as próprias mãos e reconhece. É porque eu parei de segurar. Passei a vida tentando controlar tudo, e o único resultado era a ansiedade. Agora eu solto. Confio, deixo fluir. E paradoxalmente, as coisas fluem melhor. Essa imagem das mãos se torna símbolo pessoal para ele. Mãos fechadas representam medo, acúmulo, controle. Mãos abertas representam confiança, doação, fluxo. E ele escolhe conscientemente todo dia manter as mãos abertas, literalmente e simbolicamente. Quando sente a ansiedade voltando, ele olha para as próprias mãos e lembra. Abertura, não fechamento. 3 meses depois, Cassandra sugere algo inesperado. Vamos visitar a oficina do seu pai. A original. Você sabe se ainda existe? Valdemir para, surpreso. Não sei. Faz décadas que eu vendi. Mas posso descobrir. Ele pesquisa e descobre que o local ainda é oficina, agora gerida por um mecânico veterano. Eles marcam visita e quando chegam, Valdemir sente um aperto no peito. O prédio mudou. Mas a essência continua. Cheiro de graxa, som de ferramentas, motores abertos. O dono, seu Joaquim, os recebe com simpatia. Vocês conheceram o antigo dono? Valdemir respira fundo. Era meu pai. Joaquim arregala os olhos. Sério? Ele era lenda aqui na região. Melhor mecânico que já conheci. Eu era aprendiz dele antes de ele vender e ir para outros negócios. Valdemir sente emoção incontrolável subir. Você conheceu meu pai? Joaquim confirma com saudade no olhar. Conheci e aprendi tudo com ele, inclusive a filosofia. Máquina reflete dono. Cuida com respeito e ela dura para sempre. Até hoje repito isso para os meus aprendizes. Valdemir mal consegue falar. Cassandra percebe e assume. Seu Joaquim, posso te contar uma história? Ela narra tudo. O carro quebrado, a oficina de mulheres, o movimento que nasceu. Joaquim escuta fascinado. Então o legado do pai de vocês está vivo de 2 formas. Aqui comigo e lá com vocês. Isso é lindo. Quando eles saem, Valdemir está diferente.
Eu achava que tinha perdido tudo quando vendi essa oficina. Mas o que importava não estava no espaço físico, estava no conhecimento e nos valores. E isso continuou, de jeitos que eu nem imaginava. Aquela visita fecha círculo que Valdemir nem sabia que estava aberto. Ele entende finalmente que herança não é estática, é dinâmica. O que o pai deixou não morreu quando a oficina foi vendida. Se transformou e multiplicou em direções inesperadas. E agora, décadas depois, retorna de formas que honram a origem, mas evoluem com o tempo. De volta para casa, Valdemir escreve no diário pessoal que mantém desde que começou o livro. Hoje eu fechei as pazes com meu passado. Visitei a oficina do meu pai e descobri que o legado dele não morreu. Migrou. E eu, sem saber durante tantos anos, também migrei. Deixei de ser o filho que tentava provar. E virei o homem que aprendeu a multiplicar. Gratidão seria a palavra pequena para o que eu sinto. Cassandra lê por cima do ombro dele. Você escreve bem. Talvez deva fazer outro livro. Valdemir ri. Bastou. Agora eu só vivo e registro para mim mesmo. Sem pretensão de mudar o mundo, só de não esquecer as lições. Ela beija a testa dele com ternura fraternal. Você já mudou o mundo de 5.000 mulheres. E elas vão mudar o mundo de outras tantas. Isso não é pretensão, é fato. Meses se passam tranquilos. Valdemir cultiva pequenas rotinas, caminhadas pela manhã, leitura à tarde, conversas sem pressa ao entardecer. Não tem mais compromissos urgentes, reuniões inadiáveis, metas estressantes. E ele não sente falta. Pelo contrário, descobre riqueza na simplicidade que nunca imaginou possível. Acordar sem despertador, tomar café sem olhar celular, sentar no sol sem culpa de não estar sendo produtivo. Essas pequenas coisas viram luxo verdadeiro. Uma manhã, ele acorda com um insight. Chama Cassandra. Eu descobri o que era o vazio que eu sentia antes. Não era falta de propósito, era excesso de máscara. Eu vivia representando papel. Filho que precisa honrar pai, empresário que precisa parecer infalível, líder que não pode mostrar fraqueza. E máscara pesa. Quando eu larguei, o vazio foi embora. Porque não era vazio, era sufocamento disfarçado de ambição. Cassandra sorri. Levou tempo, mas você chegou lá. Muita gente morre com a máscara colada e acha que aquilo era a identidade. Essa compreensão liberta Valdemir de qualquer resquício de arrependimento. Ele não se arrepende de ter demorado para mudar, porque entende que cada pessoa tem seu tempo. Não se arrepende do dinheiro que deixou de ganhar, porque ganhou coisas que dinheiro não compra. Não se arrepende de ter perdido amigos antigos, porque ganhou irmãos verdadeiros. Um ano depois da visita à oficina do pai, Valdemir completa 60 anos. Dessa vez ele pede festa, não grande, mas significativa. Reúne as pessoas que importam. Cassandra, Sara, as instrutoras, algumas alunas antigas, seu Joaquim da oficina original, até Eduardo, o ex-sócio que o criticou anos atrás e com quem ele se reconciliou recentemente. Durante o jantar, Valdemir faz questão de falar. Eu queria agradecer a cada um de vocês. Alguns me ensinaram pelo exemplo. Outros me desafiaram para eu crescer. Alguns me apoiaram quando ninguém mais acreditava. E outros me perdoaram quando eu errei. Todos, de algum jeito, me ajudaram a virar quem eu sou hoje. E eu gosto de quem sou hoje. Demorou, mas cheguei. A sala explode em aplausos emocionados. Sara pede a palavra. Valdemir, você sempre diz que a gente te ensinou, mas você esquece o principal. Você nos ensinou a sonhar grande sem perder humildade. Nos ensinou que sucesso de verdade não faz barulho, apenas transforma. Nos ensinou que homem de verdade não tem vergonha de mudar, de chorar, de admitir que estava perdido. E isso, num mundo que exige máscara o tempo todo, é revolução. Valdemir limpa lágrimas sem esconder. E aquele gesto simples diz mais do que qualquer discurso. A autenticidade venceu performance. Quando a festa acaba, já é madrugada. Valdemir e Cassandra ficam sozinhos na varanda, como já viraram hábito. Foi boa festa, ela comenta. Foi, porque era de gente real, não de status.
Todo mundo ali eu conheço de verdade, e todo mundo me conhece de verdade. Sem máscaras, sem fachadas. Isso não tem preço? Cassandra concorda. É porque você finalmente entendeu que conexão real exige vulnerabilidade real. E vulnerabilidade só acontece quando a gente para de tentar impressionar. Eles ficam em silêncio, olhando as estrelas. Depois de um tempo, Valdemir fala baixo. Se eu morresse hoje, ia feliz. Cassandra vira assustada. Não fala assim. Ele sorri tranquilo. Não é morte desejo. É paz real. Eu vivi o suficiente, amei o suficiente, impactei o suficiente. Claro que quero mais anos, mas se acabar agora, eu não tenho pendência. E isso é bênção rara. Cassandra relaxa e concorda. Então vamos viver cada dia extra como bônus, não como obrigação. Eles brindam com suco de uva barato que parece champanhe fino. Os anos seguintes são tranquilos. Valdemir envelhece com dignidade. Cabelos brancos, rugas de sorrisos, corpo mais lento, mas alma mais viva. Ele passa a fazer voluntariado esporádico, contando sua história para quem quiser ouvir. Não como palestrante famoso, mas como testemunha humilde. Não cobra, não busca reconhecimento, apenas compartilha. E as pessoas são impactadas justamente pela simplicidade. Cassandra também envelhece bem. Ela reduz viagens, mas continua ativa localmente. Passa a escrever metodologia pedagógica refinada, baseada em décadas de experiência. Seu trabalho vira referência acadêmica, estudado em universidades. Mas ela continua humilde, sempre acreditando as alunas como verdadeiras professoras. Eu só sistematizei o que elas me ensinaram. Ela diz toda vez que elogiam. Uma tarde de domingo, Valdemir e Cassandra caminham devagar pelo terreno da sede. Eles param na garagem, onde tudo começou. O carro do pai ainda está ali, agora com 20 anos, além dos anos que já tinha. Esse carro testemunhou milagre. Valdemir comenta: não milagre religioso, mas milagre humano, de gente mudando quando todo mundo dizia que não dá. Cassandra toca o capô com carinho. E vai continuar testemunhando, porque a gente decidiu que ele vira peça de museu quando a gente não estiver mais aqui. Museu da própria oficina. Para que futuras gerações entendam que transformação às vezes começa em motor quebrado. Valdemir gosta da ideia. Museu não de ostentação, mas de significado. Contando que veículo importado chique não garantiu felicidade, mas conserto humilde dele abriu caminho para propósito. Eles fecham a garagem e voltam para casa. Não a mansão antiga, mas o quarto simples na sede que se tornou lar verdadeiro. E naquele caminhar lento, de mãos dadas fraternalmente, tem síntese de tudo. Parceria, respeito, história compartilhada, legado construído. Aquela noite, Valdemir escreve a última entrada no diário. Hoje eu olhei para trás sem arrependimento e para frente sem ansiedade. Presente puro. Isso é graça. Obrigado, pai, por me ensinar valores mesmo quando eu era surdo. Obrigado, Cassandra, por me mostrar quem eu podia ser. Obrigado, meninas da oficina, por provarem que investir em gente nunca é desperdício. Obrigado, vida, por me dar segunda chance mesmo quando eu não merecia. E obrigado, Deus, por não desistir de mim quando eu tinha desistido de mim mesmo. Ele fecha o diário e vai dormir. Sono tranquilo de quem sabe que sua existência deixou marca positiva no mundo. Não marca em bronze ou mármore, mas em vidas transformadas, em movimento sustentável, em valores transmitidos. E isso, no fim de tudo, é a única imortalidade real, que qualquer um pode aspirar. As mãos que antes tremiam de ansiedade, agora repousam firmes no travesseiro. A mesma imagem que abriu essa história retorna, mas transformada. Não é mais medo disfarçado de controle, é paz nascida de soltura. O círculo se fecha não onde começou, mas numa espiral ascendente. Saímos de um lugar que parecia final. Atravessamos vales e picos, e chegamos num lugar parecido, mas infinitamente mais profundo. O motor quebrado foi consertado, mas o conserto verdadeiro não foi mecânico. Foi humano. E esse tipo de conserto não tem garantia de fábrica, tem garantia de alma.
dura para sempre, se alimentado com escolhas diárias de integridade, humildade e amor genuíno por gente. Se essa história te tocou, se você reconheceu em algum momento a luta entre aparecer e ser, entre acumular e multiplicar, entre máscara e autenticidade, deixa "eu escolho ficar" nos comentários. Esse é compromisso entre mim e você de que vale a pena escolher transformação mesmo quando ela dói. E se você conhece alguém que está perdido em vida, aparentemente bem-sucedida, mas internamente vazia, compartilha essa história. Porque às vezes, gente, não precisa de resposta. Precisa de espelho. E espelho mostra não o que a gente quer ser, mas o que a gente pode se tornar quando escolhe coragem sobre conforto. Me conta, qual promessa te sustenta quando o mundo pesa? Qual versão de você mesmo você está adiando por medo ou por pressão externa? A vida é curta demais para vivermos uma versão editada de nós mesmos. Então escolhe hoje. Não precisa ser dramático ou total, mas escolhe algo pequeno, verdadeiro e começa. Porque a transformação de 1000 quilômetros começa no primeiro passo. E você, diferente do que acha, tá pronto. Sempre esteve. Só estava esperando permissão. Então aqui vai ela. Você pode. Você merece. E você vai conseguir. Um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, uma verdade de cada vez. Agora vai. Constrói seu legado. Não o que impressiona, mas o que transforma. Porque no fim, quando nada mais importa, o único peso que fica é o peso das vidas que tocamos e da integridade com que vivemos. E isso, meu amigo, minha amiga, é riqueza que inflação nenhuma corrói. Que Deus te abençoe, te sustente e te mostre que mudança não é punição, é libertação. Amém, meus ouvintes.